pessoal do Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline e seja bem-vindo ao Doc Desabafo Oficial Korea. E o vídeo de hoje é sobre um dorama que conseguiu reacender a treta dorameira sobre chips. Eu estou falando do dorama Startup, que você também pode conhecer pelo nome Apostando Alto. Ele é um dorama da TVN que tá na Netflix e agora completo com 16 episódios. Esse dorama vai contar a história de uma jovem chamada Sodermi, que busca se encontrar na vida, abrir o próprio negócio. E também temos o Nando-san, que é o outro protagonista, que é um jovem muito inteligente. Ele abriu uma empresa junto com os amigos chamada Sansan Tech e eles trabalham com inteligência artificial. E temos o Han Jin-pyong, conhecido também por menino bonzinho, que é rico e trabalha com a questão de investimentos. Em aspectos gerais, esses três são os nossos protagonistas. Se você quiser saber mais, eu aconselho você a assistir o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre Startup, porque lá vou focar mais do episódio 1 ao 4. Neste vídeo nós vamos falar mais sobre o final do dorama. E eu disse que esse dorama reacendeu a treta dorameira sobre chips, porque fazia tempo que eu não via tanta gente brigando e defendendo um casal. De um lado tínhamos as pessoas que defendiam que a Sodermi deveria ficar com o menino bonzinho, o Han Ji-pyong. E do outro lado tínhamos os defensores do Nandinho, o Nando-san, que queriam que ele ficasse com a Sodermi. Bom, eu preciso dizer primeiramente que tanto Nando-san como Han Ji-pyong erraram. Um porque pediu pro outro fingir e o outro porque topou fingir. Mas ok, o Nando-san conheceu a Sodermi, se apaixonou por ela à primeira vista e queria cada vez mais conhecer e estar ao lado dela e apoiar ela e etc. Mas tinha a mentira ali no meio, e a mentira que foi ficando cada vez maior, e mentira que perdurou por tanto tempo na minha perspectiva, porque o Nando-san, ele tinha uma baixa autoestima gigantesca. E ele não tinha também muita confiança, que na verdade ele tinha ganhado o primeiro lugar naquela Olimpíada de Matemática porque ele tinha colado na prova. E ele escondeu isso durante tanto tempo, e isso foi acabando com ele por dentro, e todas as conquistas que ele ia fazendo, ele achava que não eram dele, ele não se sentia bom o suficiente. Mas nada disso justifica ele ter mentido pra Sodermi. Enquanto isso, nós tínhamos o menino bonzinho, o primeiro a conhecer e se apaixonar pela Sodermi. Quando eles eram jovens, ele abandonou legal a Sodermi. Mas tudo bem, ele estava passando por vários momentos difíceis, mas aí ele reencontrou com a Sodermi acidentalmente e se meteu na mentira. Ele queria fazer isso por uma noite só, mas as coisas foram se prolongando e, não parou numa noite só. Porém, foi o menino bonzinho que abriu o jogo real pra Sodermi, que na verdade era ele que tinha escrito as cartas e não o Nando-san. Mas pareceu que na verdade ele só fez isso porque não tinha mais pra onde fugir. A Sodermi já tinha pegado eles dois no pulo. Mas foi muito legal que o Han Ji-pyong não culpou o Nando-san em momento nenhum. Ele assumiu toda a responsabilidade, contou a verdade na lata e ainda aproveitou pra se declarar pra ela. Uma pena que essa declaração tenha acontecido tanto tempo depois. Mas eu gostei da atitude dele. Na verdade, o menino bonzinho, ele tinha várias atitudes boas. Ele era alguém que se preocupava. Quem ama, cuida. E ele tava sempre pegando o pé de todo mundo porque ele queria que todo mundo fosse a melhor versão de si mesmo. Eu shippava Sodermi com o Nando-san. Não é que eu desgoste do Han Ji-pyong, gente. Não pensem nisso. Inclusive, eu gosto dele bastante. Sabe, faltou um timing pra esse menino. Porque ele teve a chance de se confessar quando eles eram jovens. Ele teve a chance de se confessar quando encontrou com ela novamente. Ele teve a chance de se confessar outras horas que pudesse. Porque daí no final ele acabou tendo que se confessar quando foi pego ali no pulo da mentira. Mas podia ter feito isso antes. Principalmente se ele tivesse falado isso lá no passado. Ia ser super fofo, ia dar super certo ele com a Sodermi. Ela nunca nem ia querer conhecer a Nando-san. E se quando ele reencontrou com ela, ele tivesse falado tudo novamente, ela também nem ia atrás do Nando-san, porque na verdade era ele a pessoa que ela tava procurando. Meio que o Nando-san só conheceu a Sodermi por causa do Han Ji-pyong, e isso foi bem triste, na verdade. Mas fazer o quê? O menino bonzinho, ele tava confuso sobre seus sentimentos, ele demorou muito tempo pra ele conseguir se abrir desse jeito. E aí o Nando-san, por outro lado, desde o primeiro momento em que ele viu a Sodermi, ele já sabia o que ele queria, e ele buscou ficar do lado dela o tempo todo. É principalmente por esse motivo que eu torcia pra Sodermi ficar com o Nando-san. Mas se ela ficasse com o menino bonzinho, pra mim também tava tudo bem, porque ele era perfeito. E o Nando-san também desenvolveu aquele aplicativo pra avó dela quando ele descobriu que ela tava ficando cega. E ele também continuou fazendo aquela programação dos carros automáticos, mesmo à distância, justamente só por garantia, pra poder vir a ajudar a Sodermi se ela precisasse. Mas assim, eu também não defendo cegamente o Nando-san não, gente. O que foi aquela cena dele saindo correndo pra sair no tapa com o Han Ji-pyong, gente, sem motivo nenhum? Achei horrível aquilo.
uma atitude muito feia. Mas chega de falar de par romântico, que a história também tinha outras coisas e outras coisas muito boas. É um dorama que veio com uma temática inovadora para falar mesmo sobre o mercado de trabalho, sobre criar startups, buscar inovação, tecnologia. E também o dorama vai dando várias dicas sobre empreendedorismo e situações para ficar atento, frisando várias vezes a questão do backup. Falou sobre sabotagem interna, sobre roubo de tecnologia, roubo de ideias também. O Alex, gente, eu já tinha um pé atrás em relação a ele. Ele não teve muito tempo de tela, mas ele deu uma sabotagem ali nos nossos protagonistas, mesmo que fosse de forma legal. Mas particularmente, visão minha aqui, gente, eu acho que foi bem feita aí pro pessoal da Sansantec, porque eles simplesmente ignoraram que o Han Ji-pyong era mentor deles, não entregou pro menino bonzinho ler o contrato em momento nenhum. Quando o Han Ji-pyong descobre por ele mesmo e sai correndo pra tentar ajudar e impedir eles de assinar o contrato e se darem mal, ele é barrado, o pessoal não deixa ele fazer isso. Mas o Han Ji-pyong fez tudo o possível pra ele conseguir impedir o pessoal de fazer isso, mas não quiseram. Então assim, gente, não tem defesa assim o que aconteceu com o Sansantec. Eles tinham todo o apoio possível, era um contrato importante de aquisição, gente. Claro que o Alex não fez nada ilegal, então não tinha como ser punido, mas ele aproveitou ali da ingenuidade, da inexperiência do pessoal da Sansantec pra conseguir se dar bem e conseguir o que ele queria. E aí foi muito mais fácil pro pessoal da Sansantec culpar o menino bonzinho, sendo que o Han Ji-pyong não tinha nada a ver com essa história e ele deu o máximo de si pra ajudar todo mundo. Na verdade, ele deu o máximo de si pra ajudar todo mundo o tempo todo e sempre tava sendo julgado por isso, gente. Eles queriam sempre que o menino bonzinho tivesse em prontidão. Em vários momentos ele tava se sentindo péssimo, mas ele não podia se sentir péssimo. Ele tinha que estar ali sempre profissional, sem contar que não mostrou em nenhum momento uma possibilidade alternativa aí de par romântico pra ele. Fiquei pensando nisso, gente, se fosse uma coisa real e o Han Ji-pyong fosse uma pessoa bondosa, de coração bom, rico, bonito, etc. Ia ter aparecido alguém ali naquele dorama que ia ter dado em cima dele. Sempre aparece. E aquela coisa da vingança, que o Yongchar ficou culpando o Han Ji-pyong pela morte do irmão mais velho dele. Ainda bem que o Yongchar caiu em si, mas foi uma coisa que demorou pra acontecer. Enquanto isso, ele fez o menino bonzinho sofrer um monte, se sentir péssimo. Mas, pelo menos, a vingança do Yongchar não era nada super wow, malvadex. Era mais provar pro Han Ji-pyong que ele era capaz, que ele ia ter sucesso. Era não se deixar ser subestimado. E essa era também uma mensagem que o dorama queria passar o tempo todo, que é a frase: nunca deixem que as pessoas digam quem você é. E nunca desistam dos seus sonhos e sigam os seus sonhos. Mas no fim, acredito eu, todo mundo percebeu que quem ama cuida, e o menino bonzinho cuidava de todo mundo. Ele não ficava de bajulação desnecessária, ele falava a verdade na lata, que era aquilo que a pessoa precisava ouvir. Porque ele queria que as pessoas crescessem, mas pelo menos ele aprendeu a falar isso agora de um jeito mais educado, porque não é porque você é sincero que você precisa ser grosseiro. Foi um dorama muito bom e ainda no final teve a participação do Yo Jin-gu. Gente, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Me contem o que você achou do final do Startup, gente. Teve direito a casamento, foi lindo, e ainda a cena final maravilhosa, Nando-san de mãos dadas com Sodarmi. Aí aparece a irmã de Sodarmi, que foi super redentora no final do dorama, inclusive ajudou todo mundo, que se não fosse por ela tava todo mundo aí desempregado. E também aparecendo o Han Ji-pyong no fim, todo mundo naquela luz, caminhando de terninho, foi perfeito. Comenta aqui embaixo o que você achou do dorama, me conta se você preferia que ela ficasse com o Han Ji-pyong ou Nando-san. Não esqueça de deixar um like, de compartilhar com seus amigos, de me seguir nas redes sociais, que temos vídeo agora toda terça, todo sábado e toda quinta-feira no mês de dezembro. Até o próximo vídeo.